Jesus. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Seja dada a nosso Deus. Obrigado, Senhor. O que eu sou na parábola do bom samaritano? O que eu sou, ou quem eu sou na parábola do bom samaritano? Diga aí, quem eu sou na parábola do bom samaritano? Mais uma vez, mais forte. Quem eu sou na parábola do bom samaritano? O Espírito testifica, na verdade. Nós não combinamos, mas graças a Deus nós fomos direcionados a esta mensagem do bom samaritano. Amém? Glória a Deus. Amado irmão, amado visitante, eu gostaria de que você perguntasse aí o seu amigo que está próximo aí, cutuca ele aí e diga: quem você é na parábola do bom samaritano? Louvamos a Deus por esta grande oportunidade, amados irmãos. E a gente fica feliz porque o pastor Anderson se parece conosco no ministério. Somos de ministérios diferentes, mas a atitude, a ação é a mesma, amém? E lá em Laje do Banco a gente pôde observar uma irmã que estava com a sua casa com o telhado caído. Ela não estava mais habitando na sua casa. E lá na mensagem nós falamos: olha, não tem como a gente hoje falar sobre o amor, sobre salvação, libertação, e essa irmã está vivendo nessa situação. E lá nós juntamos força com os amados irmãos e perguntamos a ela: o que você tem para a gente construir a sua casa? Ela foi lá no quintal e pegou um saco de brita, a metade, e falou: eu só tenho isso. Eu falei: Jesus, e agora o que vai ser de nós? A palavra foi lançada e nós assim abraçamos, e graças a Deus o muro já está mais alto do que eu. Amém? Para a honra e glória do nosso Deus. Amados irmãos, é interessante porque esta parábola vem trazer uma reflexão muito importante para os nossos dias, e principalmente o culto aqui já foi aqui abrilhantado com cânticos, com essa dramatização que reflete muito bem o desejo que Jesus Cristo quer para conosco. Amém? Jesus quer que você seja útil. E quem você é nesta parábola? Existem 5 personagens importantes nessa parábola. A primeira personagem desta parábola é o sacerdote. Repita comigo. A segunda é o levita. Repita. O terceiro é o samaritano. O quarto é a vítima. E o quinto, o ladrão. Deus espera, eu espero também que você não seja o ladrão nessa parábola. Mas a gente vai prosseguir, vai poder pontuar aqui algumas personagens. E o interessante, amados irmãos, que Jesus estava convocando ali em Lucas 10. Lucas 10, Jesus estava convocando ali 72 discípulos para que eles fossem às cidades e os lugares onde Jesus iria. Eles fizeram ali o papel de precursor, preparar o caminho ali para Jesus adentrar naquelas cidades, naqueles lugares. E o interessante é que, do mesmo jeito que Jesus convocou aqueles discípulos, Jesus Cristo também está convocando homens de Deus e mulheres de Deus para estar levando a sua palavra. E algumas recomendações foram feitas aos discípulos. O versículo 8 do capítulo 10 nos diz: quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam do que for posto diante de vocês. Olha, a gente vai comer daqui a pouco o que colocarem pra gente, amém? É uma recomendação aqui do nosso Deus. Curem os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Até o pó na cidade que vocês forem rejeitados, até o pó dos vossos pés vocês precisam sacudir.
Amados irmãos, é interessante essa reflexão de que Jesus adverte os seus discípulos para que, se chegasse em uma cidade e não fosse bem recebido, os discípulos teriam que sacudir os seus pés para não levar nem a poeira daquele lugar. Porque Jesus adverte os seus discípulos e diz algumas recomendações. Porque se as pessoas receberem vocês, eles estarão me recebendo. E se estiverem me recebendo, automaticamente receberão a Deus, o meu Pai que me enviou. Mas a recomendação também aqui, existe uma parte negativa que diz: olha, se essas pessoas não receberem vocês, recusarem vocês, eles estarão me recusando e automaticamente estarão recusando também aquele que me enviou. Amados irmãos, é interessante que os discípulos foram e voltaram regozijados, felizes com o testemunho e a manifestação do agir de Deus naquele povo, naquelas vilas, naquelas cidades, naqueles lugares. Mas o interessante, amado irmão, que estavam todos felizes, de repente, amados pastores, diáconos e dirigentes, apareceu um perito da lei, um homem bastante conhecido e também conhecedor da lei. Quando a gente fala em perito, a gente fala de uma pessoa especialista, uma pessoa que entende das causas. E o texto nos diz que este perito queria colocar Jesus à prova. Olha a intenção, o criminalista, o especialista, o perito criminalista, ali tem duas versões e de repente ele descobre ali, com o trabalho de investigação, que está falando a verdade. E ali apresentou um homem nesse mesmo sentido, nesse perfil de estar observando para pegar Jesus numa falha. E agora ele usa de bom senso e começa a elogiar ao nosso Deus. Mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha, ele falou: dessa vez eu pego o Senhor. Dessa vez, mas só, amados irmãos, que Jesus tinha uma estratégia, um método diferente, que Jesus respondia às perguntas fazendo outra pergunta. E aquele homem perito da lei, entendido, especialista, ele achou que Jesus iria vacilar, mas Jesus ao mesmo tempo diz: olha, o que está escrito na lei? Como é que você lê? Como é que você entende? Aí o perito, o especialista falou: olha, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, agora bem sucinto na sua resposta, diz: pronto, muito bem, você respondeu bem, então faça isso e você viverá. E conjunturando aqui aquela passagem, amados irmãos, a gente pode observar de que Jesus, dando essa resposta, Jesus logo pegou ali o seu embornal e começou a sair. Mas aquele especialista ficou ainda grilado, porque ele queria mais de Jesus. Ele queria pegar Jesus numa falha. Aí ele agora diz: mestre, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus volta. Jesus volta agora e começa agora a proferir essa parábola. Qual o objetivo da parábola? A parábola, amados irmãos, é uma história contada por Jesus. A parábola do bom samaritano é uma história contada por Jesus para explicar de maneira simples o amor ao próximo. Amados irmãos, aí Jesus começa a contar que de Jerusalém para Jericó vinha caminhando um homem, e no meio do caminho os ladrões, os salteadores pegaram esse homem, bateram, espancaram, e aquele homem ficou à beira do caminho quase morto. Mas, amados irmãos, a palavra de Deus também diz que por este mesmo caminho que aquela vítima passou, também estava vindo o sacerdote, um homem
que era responsável pela adoração, pelo templo, era responsável de levar os pedidos, os pecados das pessoas a Deus. O samaritano, o sacerdote, ele tinha essa função de pedir a Deus pelo povo. E no entanto Jesus começa a dizer que nesse caminho estava vindo o sacerdote, essa pessoa que era escolhida por Deus para levar a palavra e também levar o seu pecado a Deus, para que Deus perdoasse. E no entanto, quando aquele sacerdote passou, que viu aquele homem, ele foi por outro lado, não queria aproximação. E muitas vezes é assim, a gente se ocupa muito com as coisas da igreja, a gente se ocupa muito com os afazeres, e muitas vezes se esquece do que é mais importante para o nosso Deus, que é o amor ao próximo. E a gente precisa fazer isso, a gente precisa despertar para que Deus esteja nos aprovando. Porque aquele sacerdote, ele pensava de que, olha, eu estou vindo agora do templo de Jerusalém, eu preciso me ocupar com as coisas de Deus. E no entanto, a ocupação que ele precisava era aquela ocupação ali de cuidar daquele próximo, daquela vítima que estava caída. E no mesmo caminho, aquele homem desprezou aquela vítima e foi embora. Em poucos minutos também vem um levita. Levita, a pessoa responsável para conduzir o povo à adoração. Levita é uma pessoa que trabalhava também no ministério da música. Estava ali a segunda personagem, aquele levita. E no entanto, ele também, pensando em agradar a Deus, em cuidar das coisas, ele também despreza aquele homem, aquela vítima que estava caída. No entanto, amado irmão, vem agora o próximo personagem, que é o samaritano, o bom samaritano, amados irmãos. E olha que Jesus estava explicando essa parábola para um perito, uma pessoa, um especialista da lei. E por que Jesus colocou o samaritano? Porque os judeus odiavam os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo formado de judeus com outros povos, judeus com o povo da Babilônia, com o povo da Síria e mais outros povos. Eles formaram essa nação. E a diferença, amados irmãos, que a Samaria era composta desse povo de que adoravam a outros deuses, não só a Deus, mas por conta desse contato com outras nações, eles trouxeram também deuses pagãos para dentro da nação. No entanto, os judeus, eles corriam, eles não queriam que os samaritanos fizessem parte do plano de salvação. Eles odiavam os samaritanos. E no entanto, agora Jesus mostra para aquele perito, para aquele especialista da lei, a importância e o objetivo do Evangelho. E veio aquele samaritano, um homem odiado pelos sacerdotes, pelos levitas, pelo povo judeu. Quando viu aquela vítima no chão, aquele samaritano pegou aquele homem, colocou azeite, cuidou das feridas e levou aquele homem para uma hospedagem. E na hospedagem, aquele samaritano pegou e pagou todas as despesas daquele homem, daquela vítima, e disse: olha, eu estou indo, mas eu retornarei. Se tiver mais despesas, pode me apresentar, que eu estarei honrando com os compromissos. Depois que Jesus apresenta esses personagens para aquele homem, para o perito da lei, para o especialista da lei, Jesus agora pergunta: qual destes
você acha que teve compaixão ou agradou ao próximo? Qual desses que foi mais próximo daquela vítima? Aquele especialista, como ele não queria nem pronunciar o nome do samaritano, aí ele responde agora: o próximo daquele homem foi aquele que teve compaixão e o ajudou. Aí Jesus agora olha para ele e diz: faça isso. Faça o mesmo. E aquele homem ficou entristecido, porque nem o nome samaritano ele queria pronunciar. E Jesus mostrou de maneira clara o objetivo da salvação, de ter vindo ao mundo. Amados irmãos, o primeiro personagem dessa parábola, infelizmente, buscou meios, buscou se justificar, mas com as suas atitudes foi reprovado. Assim como o segundo, mas o terceiro foi aprovado por Deus. E para ilustrar esta parábola, amados irmãos, no plano espiritual, é muito simples a gente entender de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesta parábola, amado irmão, você não é o sacerdote. Nessa parábola, você não é o levita. Nesta parábola, você não é o bom samaritano. Nessa parábola, amado irmão, você não é ladrão. Nessa parábola, você é vítima. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amado irmão, o ladrão nesta parábola é o diabo, é Satanás. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Vamos repetir? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Olha que coisa! É o ladrão de vidas, de almas. Mas o interessante, amados irmãos, povo de Poço Central e demais visitantes aqui que ouvem a palavra de Deus, o diabo veio com essa atitude. Ele é o ladrão da parábola. Mas ele se esqueceu de que nesta parábola Jesus fala do bom samaritano que deu a vida pelaquela vítima. E o bom samaritano, como o pastor já falou, está aqui em nosso meio, é Jesus Cristo, amém? O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para que você tenha vida, por mais que sua vida esteja dilacerada, fragilizada, Jesus Cristo ele veio para te dar vida. Ele é o bom samaritano da história. E ele nesta noite está dizendo para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Quantos aqui desejam descanso para suas almas? Diga amém. É isso que o bom samaritano veio fazer. Ele veio desfazer a obra ou as obras do ladrão de Satanás, para que você tenha vida. Aqueles foram reprovados, mas graças a Deus que o bom samaritano está aqui, e ele vai estar passando por aqui, operando milagres na sua vida. Quantos acreditam? Diga amém. Fique de pé, estaremos cantando nesta noite para concluir a mensagem. Que Deus fale aos nossos corações.